NFL, etc. 124, terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Eu sou o Ticas e as finais de conferência vencidas por Eagles e Chiefs foram marcadas por tretas, confusões e polêmicas, como há muito não se via. Ou seja, um prato cheio para este podcast, que é muito mais etc. do que NFL. Fala comigo, Wallace, a NFL está manchada? Eagles e Chiefs eram mesmo os times que a NFL queria que fosse pro Super Bowl? A liga queria ver e falou com os juízes, vai lá, trabalhem para esses times passarem, vencerem as suas partidas e fazerem o Kelsey Bowl, o Andy Reid Bowl. Foi mais ou menos por aí? A NFL está manchada ou não tá, Wallace? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Mas eu achei que a mancha foi mais pela zebra sendo zebra. Como diz sempre o Magal aqui, são seres humanos, são passíveis de erros, e aí acabaram em momentos decisivos decidindo as partidas, embora o jogo do 49ers não dá para falar que foi a zebra, né? O jogo do Bengals é que fica um pouquinho mais polêmico, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso tudo aí, e quem é que a gente vai colocar a culpa pelas derrotas de Bengals e 49ers. Os 49ers a gente pode dizer que foi mais azar do que zebra, mas que teve zebra fazendo lenha também teve. Daqui a pouco a gente chega lá. E Magal, conta pra mim, se a NFL queria Eagles e Chiefs no Super Bowl, e agora? Quem que ela quer que levante a taça? Pra quem que ela vai trabalhar pra ser o campeão do Super Bowl 2022? Quem você acha que está do lado do mal, dos bastidores dessa liga que está manipulada desse jeito que estamos vendo aí esse ano? Olá, bem-vindos ao Cara em Casa. Confundi aqui o programa. Tô vendo o programa. Fala, meus amigos da NFL, etc. Cara, tá com cheirinho de Mahomes pra mim isso aí. Cheirinho de Mahomes. Eles querem essa narrativa do herói que mesmo lesionado e vence o Super Bowl. E vou dizer mais, não duvidaria do Mahomes vencer o Super Bowl. Quando acabar o Super Bowl, ele esparrar para todo mundo que, na verdade, ele estava com o osso quebrado, ele estava sem 2 ligamentos, ele estava com alguma coisa muito grave, só para dar aquele peso assim de nossa, o cara ganhou o Super Bowl com o osso quebrado, o cara é um mito. Porque a gente comentou aqui, né? A NFL não pode cometer o mesmo erro do UFC, que é deixar os seus mitos, os seus heróis irem aposentando sem recompor, né? Eles estão precisando recompor gente, e aí é desse jeito que faz. Tô achando interessante porque você está reproduzindo um discurso que os torcedores do Philadelphia Eagles, inclusive os torcedores apoiadores lá do nosso grupo, hein? Inclusive aqueles torcedores lá, pessoas de bom senso que estão com esse papinho de que está tudo comprado para a jornada do herói do Patrick Mahomes. E você, como torcedor do Giants, não deveria alinhar o seu discurso aos torcedores dos rivais Philadelphia Eagles, hein? Eu não me misturo com essa gentalha. Falando neles, olha quem tá aí, que coincidência. Felipe Bertelli já chegou, dizendo que ele vai rumo ao título. Alan Rodrigues, também na área, falando que chegou a melhor hora da semana. Rapaz, que moral, hein? Valeu. Washington Ferreira, brigando como sempre para ajudar a gente contra o algoritmo. O Flávio Venâncio, que tá mais feliz do que se fosse o time dele ganhando o 49ers com a derrota do rival de divisão. Esse homem estava tiriri no domingo, mas estava igual pinto no lixo com a eliminação dos rivais 49ers. Mas quem? Marcelo Faria, obviamente, veio falar que Detroit é o maior de todos. Érica Reacibara também passando para deixar o seu boa noite. Rodrigo Felício, primeira vez ao vivo aqui no chat com a gente. E o Lelinho, que também é o Flávio, que também entra em várias contas para ajudar a gente a bater o algoritmo. Faça parte do NFL, etc. diretoria. Converse com essa galera de dia, de tarde e de noite sobre jogos do Sunderland, sobre Detroit, maior de todos, sobre Big Brother Brasil, sobre NFL também, a gente fala até de NFL, apoia.se/NFL, etc. E você fará parte deste grupo fantástico de apoiadores, amantes de NFL e de outras coisas mais, beleza? Hoje o nosso esquema aqui vai ser o seguinte, no Headlines começamos, obviamente, com os jogos das finais de conferência, depois a gente faz um giro rápido com as contratações de técnicos e coordenadores da última semana. Tem notícia fresquinha, viu? Pra arrebentar com o pauteiro. Notícia que saiu agora mesmo. Também falamos da reação ao caso Tyler Nichols e dos finalistas do NFL Honors 2022. Pra fechar, vamos com ele, com o meu, o seu, o nosso TD ou Fumble. NFL, etc. Vamos começar pelo último jogo.
Chiefs 23-20, Cincinnati Bengals. É a maior rivalidade atual da NFL, Magal? Cara, está se construindo. E acho que esse jogo foi um capítulo importante, porque marcou a primeira vitória aí do Mahomes em cima do Burrow, né? Toda aquela mística do Burrowhead Stadium, né? Toda aquela empáfia, né? Aquele salto alto. E aí, se fosse uma disputa só muito unilateral, né, perderia um pouco dessa rivalidade. Agora que o Mahomes ganhou em casa, num jogo importante, e com todos esses contras, né, 250 lesões, problemas, etc., eu acho que isso bota um temperinho aí que é interessante nessa rivalidade. O Oli concorda? A rivalidade tá se tornando maior a cada temporada, né? O primeiro confronto foi aquele da curiosidade, o segundo confronto foi meio que para ver se empatava, o terceiro já foi aquela construção da freguesia, e agora parece que o Mahomes dá o primeiro soco nessa disputa aí, mas tá 3-1 pro Burrow ainda, né? Não dá para poder falar que igualou as coisas. Tudo bem que essa foi uma vitória maiúscula, mas o Burrow já tinha cometido esse crime uma temporada antes. Então, para mim, o Burrow ainda está na frente. Ainda está pelo menos um corpo de vantagem no cavalinho ainda, essa vantagem do Bengals. Essa vitória não passou necessariamente pelas mãos do Mahomes, né? Vamos combinar que teve dois lances decisivos nos últimos minutos do jogo ali que deram uma ajudada. Mas, como o Magal mesmo citou no início da abertura, vai se construindo aí essa narrativa do herói que a NFL tanto gosta, né? Depois daquele passe, agora eu não vou lembrar se foi pro Mecole Hardman ou pro Marquez Valdes-Scantling. Aliás, agora tá cheio de nome exótico nos recebedores ali, né? Porque tem Juju Smith-Schuster, Marquez Valdes-Scantling, Mecole Hardman, aquele que foi a janela curtinha, que quando você tá olhando a jogada de trás, o defensor vem, pula na frente da bola, você não sabe com quem a bola ficou. Então ali, num pequeno exemplo, eu acho que é muito difícil a gente falar que não passou tanto pelas mãos do Mahomes, porque para achar um passe numa janela dessa, são poucos, quase nenhum na NFL hoje que consegue. Agora o que eu pergunto para vocês é o seguinte, semana inteira de prefeito de Cincinnati postando vídeo falando que o Burrow era o papaizinho do Mahomes. Os jogadores dos Bengals se referindo ao estádio dos Chiefs como Burrowhead. Charuto sendo fumado como se já tivessem ganhado a divisão, mesmo antes, quando venceram o divisional dos Bills. Vocês acham que é um caso clássico de um time que foi ruim por muito tempo, passou muito tempo comendo o pão que o diabo amassou, e agora que tá bem, eles não estão sabendo lidar com hype, porque eles vêm com esse discursinho que ninguém acredita na gente, mas eles são muito hypados, todo mundo tá hypando o Joe Burrow desde o meio da temporada, que engatou aquela sequência de vitórias. Você acha que é meio aquela vibe de que nunca comeu melado quando come se lambuza? Eles acharam que eles estavam melhores do que eles estavam, eles deram um passo maior que a perna, desrespeitaram de certa forma o Chiefs, ou foi só o trash talk normal, faz parte? Não acho que foi trash talk normal não, Ticas. Acho que teve um excesso ali. Eu até no episódio passado falei muito do Nick Sirianni nessa mesma vibe, né? De estar com a animação um pouco acima do limite ali. E eu falei que o cara, para poder se animar, ele tem que se animar desde o primeiro snap do primeiro quarto, né? O Bengals ele foi muito além da nossa dica aqui e falou assim, não, eu vou me animar uma semana antes, vou me animar antes de entrar em campo, né? E o problema é aquele velho ditado, né? Cantou a caçapa, tem que fazer a bola. E eles cantaram muito a caçapa, passaram a semana inteira cantando caçapa. O que esse prefeito foi se meter nesse rolo para agora fazer o quê? Passar vergonha, né? Eu acho bem feito, sinceramente, bem feito. Eu até curto essa história, porque como vai jogar na casa do adversário, e NFL é muito isso, você tem que aproveitar o que você tem na mão. Então você tem que se motivar. É óbvio que a galera de Cincinnati estava com a empolgação lá em cima e o time entra na onda, mas vamos lá, né? Foi 23-20, o jogo foi pau a pau e até o finalzinho podia ter rolado vitória do próprio Cincinnati. Agora, o que houve de externo ao time, o time não pode responder. Essa coisa do prefeito aí, quem tá na conta é dele mesmo.
Agora, o próprio Cincinnati ter comemorado com os charutos e tal, óbvio que dá uma motivada maior no Kansas City Chiefs. Mas não deu para ver em campo isso, não. Vamos combinar que ali, as duas equipes jogando, a gente não viu um domínio físico, alguma coisa dessa natureza do Kansas City para cima do Bengals, não. A linha do Bengals é ruim, assim, a OL do Bengals é ruim. E, obviamente, o Kansas City ia chegar algumas vezes no Burrow. Chegou até menos do que eu esperava para um jogo tão decisivo. E eu achei que essa reação, ao contrário, depois do Kelsey mandando os outros para aquele lugar e mandando não sei o que lá, que é a bunda dele e tal, foi meio que um desabafo como é que fala, de quem estava tenso, de quem achou que ia tomar pancada em casa de alguém que tinha falado deles antes. Então pareceu meio que uma represa saindo aí. Mas tá certo, faz parte da rivalidade. Enquanto isso não descambar para outro lado, acho que faz parte dessa rivalidade que vai se construindo, né, Fiala? Eu acho que a provocação toda soou muito mais como arrogância do que um simples trash talk, uma provocação ali de autoconfiança, soou muito arrogância mesmo. E a reação normal, tanto do Mahomes quanto do Kelsey, todo mundo que falou no microfone lá tirando onda, é a hora certa. Você tá com a camisa de campeão da conferência, você tá com o troféu na mão, tá chovendo confete atrás, aí você tem que tirar onda mesmo. Ele falou, né, Burrowhead é a minha... Então, é isso aí. Ali é a hora de você tirar a sua onda, porque você já venceu. Agora, essa onda prévia, mudar o nome do estádio, já ganhou lá, ganhou ano passado. Meu amigo, ano passado tá lá atrás. O seu jogo vai ser no próximo domingo. Então trabalhe para não motivar, como se precisasse de mais motivação na final de conferência. Mas trabalhe para não dar esse gás, esse plus a mais, do jeito que o Magal gosta de dizer, para o seu adversário. E outra, não é qualquer adversário não, é um adversário que chegou 5 vezes seguidas, recorde, numa final de conferência jogando em casa. Você não tá lidando com um aventureiro aí nessa final de conferência. É o time a ser batido na IFC há pelo menos 5 anos. E aí você vai tirar essa onda antes? Pô, tá errado. Agora, vocês dois, jogadores de bola oval, jogadores de futebol americano do nosso glorioso JF Imperadores. Jogada decisiva, late hit, fora do campo. Joseph Ossai, o cara que vai ser lembrado para sempre como o cara que facilitou a vida do kicker para finalizar a partida por 23-20. Tem gente reclamando que foi exagero, que não merecia flanela. É muito claro que ele bate nas costas do Mahomes em velocidade, sendo que os dois já estavam cada um com seus 2 pés fora de campo. Então, se o Ossai já estava, imagina o Mahomes. Eu quero saber de vocês que jogam. A gente pode dar o benefício da dúvida que o cara estava simplesmente preso no momento ali, e aí ele perde um pouco a noção espacial, e na velocidade pode acontecer, ou vocês acham que foi aquela pane mental mesmo, aquela diarreia cerebral que o cara fez e simplesmente perdeu a linha, não devia ter feito porque ele estava numa pilha errada? Ticas, para começo de conversa, a gente precisa lembrar do seguinte: apesar do cara ser gigantesco, né, amedrontador, eu diria, a gente tem que lembrar que ele tem 22 anos. 22 aninhos, cara. Se ele tivesse tirado carteira de motorista no Brasil, ele não tinha nem renovado ainda. Ele tá com a primeira ainda. É muito garoto. É muito garoto. E o pior é que ele tava jogando bem, né, cara? Ele tava jogando muito bem até esse momento. E vou ser sincero, eu acho que isso aí é o famoso procurar o bode expiatório. Perdemos o jogo. Não, filho, não. Você perdeu o jogo, eu comentei isso aí. Cada first down que o seu ataque não converteu e cada first down que a sua defesa cedeu fez você perder o jogo. Ainda mais um jogo desse. Uma diferença de 3 pontos, né? Não é nem uma posse cheia. A diferença de um field goal. Pronto. A defesa deixou o time avançar e vocês tomaram um chute? Contou, Por que isso conta menos do que o late hit do cara? Isso para mim que não faz sentido. O jogo não é só o final, o jogo é o jogo inteiro. Por isso que a gente, inclusive, internamente lá no time, a gente bate nesse martelo o tempo todo. O jogo é jogado. Não importa o time que é, o scout, quem joga, quem é o... Nada importa. O jogo é jogado. Começou
A hora que dá um apito, começa o jogo, quando aperta de novo, acaba o jogo. É nesse meio tempo que você resolve. Eu acho sacanagem ficarem comentando sobre o Ossai. E o que eu achei mais, que eu fiquei mais puto, na verdade, foi com a postagem do próprio Cincinnati Bengals, que quis dar uma aliviada, mas não tirou a culpa do Ossai, não. Eu acho que o Bengals tinha que ter feito um post mais incisivo, mais nessa linha mesmo assim, de olha, não foi uma falta no final do jogo que decidiu o jogo inteiro, não. Foi o que a gente fez ao longo dos 4 quartos. E não, eles fizeram aquele famoso, deram uma aliviada, mas assim, não tiraram a barra de cima do garoto, não. Isso aí eu achei absurdo. Né? Até porque foi um jogo que também teve muito problema de arbitragem, né, Times? Tá, mas assim, pra bater o martelo, até pra jogar pro Wallace responder. 22 anos, mais um profissional, um defensor ali que tava indo muito bem até ali. É um erro que é inadmissível do cara ou é uma coisa que pode acontecer, mesmo sendo um momento mais importante ali do jogo? Pode acontecer, pode acontecer. E, inclusive, isso aí pode ser excesso de vontade, que é o melhor tipo de erro que você pode ter. O cara tá com tanta vontade, ele tá com tanta gana que ele erra. Pode acontecer. Inclusive, Ticas, não vou dizer que eu passei exatamente por isso, né? Mas guardadas as devidas proporções, na final do Campeonato Brasileiro no ano passado, e eu não sou um jogador que faz falta. Eu não tenho faltas, praticamente, no campeonato inteiro. Eu cometi uma falta pessoal no último drive do jogo com a gente com as costas na parede. Os caras andaram metade da distância para a linha do gol por causa de uma falta que eu cometi. Eu tenho minhas dúvidas se eu cometi a falta mesmo ou não, mas também foi excesso de vontade. Eu tentei muito tirar a bola da mão do QB e eles consideraram que foi late hit. Então, e eu sou, dentro do futebol americano no Brasil, eu sou relativamente experiente, eu jogo há quase 10 anos. Então, acontece, às vezes, por excesso de vontade, você acaba pecando, entendeu? Ele é um garoto que está começando. Primeiro, foi o jogo mais importante da vida dele. Né? Então, eu acho que foi mais excesso ali. Eu tô com o Ossai firme e forte. Inclusive, se o Bengals não quiser mais ficar com ele, vem pro Azulão de Nova York. Não dá para poder colocar na conta do Ossai essa derrota, e até porque, como o Emmanuel Acor fez no Twitter, ele separou os lances dos últimos 4 minutos da partida e os lances do Ossai, que são um tackle para evitar first down, um tackle for loss e mais um tackle para colocar o Mahomes naquela posição que ele saiu correndo para tentar o first down e que ele vai perseguindo. É claro que o ideal é que saiu de campo, tira a mão do quarterback, tira a mão do lance, deixa o corpo cair. Pô, se fatalmente você encostar nele, provavelmente o juiz não vai marcar falta. Ou até vai, porque você tá ali, se é um cara de, sei lá, 150 quilos caindo num cara de 90 no tornozelo dele. E às vezes até sem querer você consegue fazer uma falta, se for fora de campo contato, o juiz tem a prerrogativa de marcar essa falta. Mas ali, ele vendo o Mahomes correr e o Mahomes não desacelerando, né, você acha que tá valendo, né? Vamos lá. Mas ele é um menino ainda, um garoto. Acho que foi muito, muito covarde a reação de quem apontou o dedo para ele. E acho que, como o Magal falou, são 4 quartos, tem mais gente na história. A OL, como eu disse, deixou o Kansas passar algumas vezes e o Burrow tomar sacks. O Burrow não reconheceu pressão 2 vezes lá, que eu achei que ele nem ia conseguir voltar para o campo, de tomar uma pancada de frente. Então não tem muito como você apontar uma pessoa, um lance específico de um erro para determinar a derrota. Agora, se é para falar de alguma coisa, a segunda chance que o Kansas City Chiefs teve por um erro de cronometragem é muito mais decisiva nesse caso do que esse erro do Ossai para mim. Acho que num jogo desse tamanho, um erro desse de não disparar o cronômetro, de disparar antes do cronômetro, são coisas que as pessoas estão acostumadas a fazer, o cronometrista está lá só para isso, o juiz está lá só para isso, as instruções têm que estar muito mais claras, e obviamente você sente que a pressão estava gigante em todo mundo no estádio, quando os profissionais ali, quer dizer, os profissionais não, né? Os não profissionais ali,
que estão ali só para cuidar disso acabam sentindo a pressão e não tem nem como falar que desconfiar de teoria da conspiração. Obviamente a gente pode desconfiar porque a gente é etc. mais do que NFL e tudo, mas o juizão tava lá entrando em campo lá, ó, antes do snap, apitando igual um guarda de trânsito e ninguém escutou ele. E aí o Mahomes tem uma segunda chance. E aí... Mas aí, Wallace, eu te pergunto. Você tá defendendo o Joseph Ossai por conta da pressão, do ambiente, da pilha da adrenalina. O erro do árbitro, ele vai pelo mesmo caminho, eu acho. E se na regra tá dizendo que a jogada começou com o relógio fora do tempo correto, tem que voltar a jogada, aí acaba que, beleza, o erro primordial não é nem mandar voltar. O erro foi não ter disparado ali na hora que era pra disparar o relógio. O relógio tinha que estar parado, né? Qual que foi o erro? Não, era pra ser só o relógio da jogada. O relógio pro time começar, e não correr, o relógio do tempo de jogo não correr e ter voltado para 10h23, que eu acho que é a cronometragem correta, né? Que o sósia do Everaldo Marques lá mandou voltar, e congelado esse relógio e disparado o relógio de 25 segundos para a jogada acontecer. Mas pra você ver, o cronometrista, ele sabe isso. Foi passe incompleto, o cronômetro parado. Isso não tem mistério. Mas você imagina, o cara tá lá só para isso. Você imagina a pressão que não é em um cara jovem que tá ali na linha, que pode acontecer tudo. Ele pode ser um passe, pode ser uma corrida. O Mahomes pode tentar ganhar mais jardas em cima de você, tentando fingir que vai cair. Então, tudo num jogo decisivo, o ambiente muda. E se muda para uma pessoa que tem uma função, famoso you had one job, que gosta de dizer o Rafael Cooper aqui, é difícil também para quem está lá no meio com a cabeça igual um trevo. Né? Não dá para poder apontar isso não, mas se você colocar para mim os dois erros, um erro da falta e o erro do cronômetro, eu fico com o erro do cronômetro mais decisivo, dando uma segunda chance para o Mahomes. O fato é que o time que se sente prejudicado, aí a torcida vai reclamar mesmo. Aí a gente fica brincando aqui, gente. Aí para quem tá chegando aqui a primeira vez, sempre tem alguém que tá chegando pela primeira vez. Que a gente fica brincando, tá manipulado. Ai meu Deus, eles querem o Mahomes e a jornada do herói. A gente faz isso de maneira 100% irônica aqui. A gente critica os erros, a gente pede mais padrão. Não é de hoje. Esse jogo foi muito simbólico em relação à quantidade de erros decisivos ali que influenciaram no decorrer do jogo. Mas a questão é profissionalizar os árbitros. A gente já cansou de bater nessa tecla, nem vamos entrar muito nesse mérito hoje aqui não. O fato é que num jogo desse, uma final de conferência, tá todo mundo ligado, e aí quem se sente prejudicado realmente vai gritar muito no Twitter, conforme a torcida dos Bengals gritou bastante depois do final da partida. Isso não tem jeito, isso é inevitável, e isso é porque a galera é apaixonada. E a gente aqui no NFL, etc., a gente gosta de gente apaixonada com seus times. Se ninguém ligasse, se tivesse bom pra todo mundo, se ninguém se envolvesse, ninguém ouviria o NFL, etc. Então não faz sentido também ficar apontando o dedo. Nossa, mas como que vocês estão falando isso? Quem é apaixonado pelo time é assim. E tudo faz parte do pacote NFL. Eles precisam evoluir, está posto. Eu acho que pegou muito mal esses erros aí. O outro jogo que a gente vai falar daqui a pouco, de Eagles 49ers, também teve alguns erros. E então eu acho que vai ser daquelas reuniões aí de off-season, que os donos se reúnem e falam, o que a gente precisa fazer para pelo menos dar uma amenizada nessa falta de critério aí, porque tá ficando feio pro nosso lado. Isso vai acontecer. Pode apostar e a gente vai vir aqui comentar. E para fechar, os Chiefs, independente do que acontecer no Super Bowl, vão continuar sendo o time a ser batido enquanto tiverem Andy Reid e Patrick Mahomes. Pode ter Tyreek Hill, pode não ter. E aí o Kadarius Toney machuca no segundo quarto, o Hardman sai e volta, o Juju machuca no primeiro, e eles conseguem andar no campo, conseguem pontuar e conseguem continuar aí sendo o time a ser batido na NFC. Isso é um fato. E os Bengals, longe de ser terra arrasada, já se provaram muito fortes, vão ter que encarar uma renovação aí, um contratinho bacana pro Joe Burrow, já devem começar a conversa de uma vez para garantir, né, essa base sólida do time. E no mais é isso aí, todo ano competir, vai ter ano que vai chegar no Super Bowl de novo, não garante que vai ganhar, vai ter ano, vai ser eliminado antes,
Vai ter ano que vai ter lesão, isso acontece com todo mundo, mas agora eles são contenders, não são mais aquela piada que eles foram até 2, 3 anos atrás, né? Isso tá posto, tá muito tranquilo aí pra torcida de Cincinnati não se desesperar, porque bons tempos os aguardam. Só fazer uma pequena observação do jogo, que a gente falou de muita coisa. Os Bengals deram um caminho para o Eagles marcar o Travis Kelce, tá? O Kelce fez muito pouco, pelo tanto que ele participa do jogo, geralmente do Kansas City. Então, realmente, se o Eagles reparou o jogo, deu uma bela congelada no Travis Kelce, a defesa do Bengals. O Kelce, lembrando que estava com espasmos na lombar e jogou assim mesmo. Então estava lá, recebendo com marcação dupla, caindo em cima dos caras e vambora. Bom, primeiro jogo que prometia também ser um jogaço, considerados os 2 melhores elencos de ponta a ponta da NFL. O confronto da NFC, infelizmente, foi ruim por conta da lesão muito rápida do nosso Brock Purdy, lesão feia, né, batendo ali no braço, meio deslocando o cotovelo. Acabou que já foi anunciado que ele realmente rompeu ligamento. O primeiro diagnóstico, né, é cirurgia, mas ele tá buscando outras opiniões, segundas opiniões, e o tempo estimado de recuperação, caso precise mesmo operar, 6 meses. Ticas, ele botou gelo em 3 lugares diferentes antes do pessoal diagnosticar onde é que era que tava a lesão, pra você ter ideia de como é que tava doendo o braço. É o famoso irradia, e aí o cara não consegue saber exatamente onde que tá o ponto central da dor, formiga, fica mole, aí não tem realmente como o cara... Fachou o pulso, botou gelo no ombro, e aí até chegar no cotovelo, que era o mesmo lugar da lesão. E aí ficou igual o Big Ben nos tempos áureos, que fazia uma bolsa de gelo gigante que pegava o braço inteiro em vez de fazer só onde estava doendo. Moral da história, Eagles 31, 7 49ers, e aí a dúvida, 2 dúvidas na verdade. Primeiro, Kyle Shanahan é o técnico mais azarado da história da NFL? E a segunda dúvida, podemos dizer que o Philadelphia Eagles, do nosso glorioso Felipe Bertelli, da nossa queridíssima Teresa Bernardes, é o time que teve o caminho mais fácil da história para chegar ao Super Bowl? Foi bastante tranquila essa campanha do Eagles, e até que a gente conhece vários torcedores do Eagles que vai complicar, agora vai complicar, e aí nunca complicava. E a gente tem que agradecer ao Washington Commanders, que cometeu o crime e, de novo, manteve o Miami Dolphins como única temporada perfeita na história da NFL. Um beijo pro Thales, simbolizando toda a torcida do Washington Commanders. Mas o Shanahan, em contrapartida, ele coloca todo mundo para jogar, menos o Jack Johnson, James Johnson. O Johnson que entrou lá, o rapaz lá, o quarterback. E já esteve em nada mais nada menos que 37 times de futebol americano, várias passagens, idas e voltas e outras, e nunca jogou no Dolphins, gente. Isso é uma maravilha. Desse mal eu não sofri. Parecia que ele estava jogando em slow motion, enquanto os outros estavam jogando no áudio 2 vezes lá do seu WhatsApp. Ele não conseguia pensar, a bola vinha para a mão dele, ele não conseguia fazer nada no outro jogo. E aí, depois que ele mesmo foi jogado no chão pela defesa do Eagles, pelo delicado Namcon Suh, que também já jogou no Dolphins, eu sei que esse bandido é capaz, e deu aquela quicada a lá Tua Tagovailoa com a capacete no chão, aí acabou o jogo pro 49ers de qualquer maneira, não dava para fazer mais nada. Foi só esperar a partida acabar. Agora, o Eagles chega no Super Bowl sem ter sido realmente testado para mim. Assim, fez o jogo difícil na temporada regular ainda. No playoff, passou mais em brancas nuvens. Nem o Giants, que é rival de divisão, conseguiu segurar e fazer um jogo equilibrado com eles. Mas que a gente tinha esperança, né, Magal? Durante a temporada regular fez um jogo tão bom, nem assim conseguiu testar o Eagles. Vamos ver se no Super Bowl contra o Mahomes eles conseguem. Eu vou ter que trazer esse assunto de novo aqui para o NFL, etc., tios. A importância do pipeline de sucessão. Não tem jeito, tios. Não tem jeito. Olha a desgraça que sucedeu com o meu querido 49ers. Você faz o trabalho de uma temporada inteira.
você chega na final de conferência com chances de vencer. Por que você não vence? Porque você não tem sucessor. Você não tem sucessor. Você não tem sucessor para o seu QB. Mas aí você era não o tem terceiro sucessor já. Tá? Você não tem, ué. Você não tem. E se você for pensar, os times da NFL, eles funcionam meio com essa cabeça. Aquela cabeça de assim, eu vou andar sem step porque meu pneu não vai furar. A maioria dos times tem um QB. O segundo QB é o tapa-buraco. Não é como a gente vê, por exemplo, nos times de futebol, em que você tem o cara que é o segundo goleiro, e o segundo goleiro faz um trabalhinho honesto. Ele faz um trabalho ali. Pô, você não vai estar ganhando de 1-0 e perder de 6-1 porque entrou o seu goleiro reserva. Ele pode não ser tão bom quanto o primeiro, mas você vê que a distância é tão mais próxima que tem times que meio que vão revezando assim. Tem hora que um goleiro é o titular, daqui a pouco é o outro, daqui a pouco volta a ser o primeiro. Na NFL a gente não vê isso com QB. Não tem time nenhum que você tenha assim, pô, eu tenho 2 QBs que são bacanas e eles meio que vão revezando. Toda vez que tentaram fazer isso, foi essas pataquadas aí de Tyson Hill, essas histórias que não vai para lugar nenhum, né, gente? Vamos combinar aqui. Só faz isso time que não tem nenhum QB, aí o zero QB do banco é a mesma coisa do zero QB que está em campo. Exatamente. Então, falando bem sério... E ainda teve gente durante o jogo falando, nossa, esse QB4 do 49ers é muito ruim, gente. Meu amigo. Esse aí é claramente, Ticas, é o fã que não é o fã do NFL, etc. Porque o fã do NFL, etc., ele é um fã qualificado, ele é um fã premium. Ele é um fã topo de cadeia, entendeu? O cara, nenhum fã do NFL, você não vê do grupão, do linkão maroto do NFL, etc., você não vê esse tipo de bobagem acontecendo. Você só vê esse bobagem sendo falado em outros grupos. Mas é uma coisa, Ticas, que eu acho que os times da NFL precisam enfiar na cabeça. Assim. Eu não posso pensar só no primeiro string. Eu tenho que me preocupar com o segundo string tanto quanto eu me preocupo com o primeiro. Porque se essa é uma lesão no início da temporada, show de bola. Mas, cara, a lesão foi no pior momento possível. Porque se ainda fosse, vamos dizer, no segundo tempo, no quarto, teria tempo de ter construído, de repente, um resultado para alguém só manter. Foi no começo do jogo. E aí não tem psicológico que aguente. Você está no jogo mais importante do ano, o seu QB, que está ajudando a carregar o time, lesiona e não volta mais. Aí você olha para aquele vagabundo, que muito mal você vê no treino, e fala assim, nós estamos na mão desse cara agora. E nem dá para culpar o cara. O cara é o quarto QB. Se bobear, ele nem de pé ele estava. Ele estava lá de abrigo. Estava lá de moletom, tranquilo, assistindo o jogo, tomando seu Gatorade de graça. Então, eu acho que os times precisam começar a fazer isso. A temporada do 49ers poderia ter continuado. Eu acho que se tivesse um 49ers saudável, a gente teria talvez até um Super Bowl mais equilibrado. Mas você vê que a gente tem um Kansas City Chiefs que também está sofrendo por falta de segundo string. Tem um 49ers que não foi para o Super Bowl por causa de um segundo string, não tem um bom segundo string. E vamos combinar, não quero zicar o Philadelphia Eagles, longe de mim fazer isso. Mas imagina se acontece uma coisa semelhante com o Jalen Hurts. Vocês vão estar na mão do jardineiro Minshew para conseguir ganhar do Mahomes no Super Bowl. E aí? Mas assim, sem comparar, né? Porque o degrau do Purdy pro Josh Johnson é infinitamente maior do que do Hurts pro Minshew. O Minshew consegue rodar um pouquinho o ataque ali. O Johnson tava perdidinho da Silva, coitado. O Johnson é aquele cara que passou por tudo quanto é lugar aí e tal, e ele só fica indo ao estádio para poder tomar Gatorade de graça, igual o Magal falou, e sentar ali no banco assistir jogo privilegiado. Gente. Ele não é um QB de NFL, não. Ele nem de XFL ele foi dispensado dos times de XFL, então nem de XFL ele é. Por aí você tem a medida da qualidade do cara. Ele foi dispensado da XFL, ou seja, amigo, nem para o entretenimento você serve. Então, mas realmente isso algo a se pensar, né? O que o Magal falou. O Miami, por exemplo, que tinha na teoria um reserva de segurança,
também precisou do seu terceiro quarterback, que é o Skylar Thompson, que precisou desenvolver. Então, não tá, há umas boas 2-3 temporadas, não tá dando mais 3 QB só não. Tem que ter um quarto QB ali, botar alguém para desenvolver. Wallace, a crítica que eu vi mais sobre o trabalho pensando nessa emergência em si, não foi nem essa, porque tem limitação de roster. Você já perdeu 2 titulares aí no decorrer da temporada, você tá com seu terceiro do início da temporada como titular, e você tá levando um quarto para ser o reserva imediato. E aí você tem o running back e o fullback, que teoricamente seriam os quarterbacks de emergência. E aí, onde entrou um pouco da crítica do pessoal sobre o Shanahan, que se ele é o QB de emergência, ele tem que ter um mínimo de alguma coisa desenhada ali para ele tentar virar. E o que a gente viu com os dois quando eles iam para sideline é que não tinha nada preparado para essa emergência. Nem o McCaffrey, nem o Kyle Juszczyk estavam preparados para rodar. E eles falam de coisa básica mesmo. Se eram 3, 4 jogadas ali para um drive só. Quando você é o de emergência, às vezes precisa de você para um drive só. Só que quando você vai pro campo e pede o snap, você tem que saber o que fazer com a bola. E parecia que eles não sabiam. Parecia que eles estavam na sideline, aí o coordenador conversava, falava, ó, você vai chamar isso e você vai fazer aquilo. Aí na hora que a defesa lia, já era, meu amigo. Já tá tudo diferente, o que foi combinado já não vale mais. Tanto que teve um passe do McCaffrey pro GM do time que tava na sideline, pro John Lynch. Né? Fez direitinho, saiu o snap, eu falei, opa, agora vai. Já que o Purdy já não estava conseguindo lançar, já tinha voltado para o campo, o Josh Johnson já tinha saído para concussão, botaram o McCaffrey under center, ele fez o passe. Eu falei, opa, agora vai. Quando você vê a bola caindo assim na sideline, não tinha nenhum jogador do 49ers perto. Então, a crítica que eu ouvi não é nem a de não ter, você não vai levar 4 quarterbacks para jogo, você não vai. O negócio é que os reservas, seja o McCaffrey, seja qual posição o jogador for, tem que ter alguma coisa desenhada. Isso tem que ser pegar ali no sábado, que não tem treino de pad, não tem contato, no famoso walkthrough ali, e rodar 4, 5 jogadinhas com ele, para ele, pode ser rodar as mesmas 4, 5, uma atrás da outra, mas alguma coisa para fazer a bola andar. Parece que eles não fizeram isso. Deu muita sensação, Ticas, que trocou o QB e eles ficaram muito tempo tentando fazer as mesmas coisas, mesmo tendo evidências muito claras que não estavam funcionando. A defesa do Eagles se postou para parar o jogo corrido e não precisou fazer ajuste praticamente nenhum. Então, nesse momento, você também tem que ser ousado, até porque você está ali no tudo ou nada, e, cara, vou chamar um Wildcat, vou chamar um Philly Special, vou chamar um reverso, vou tentar qualquer coisa, porque primeiro drive, segundo drive, terceiro drive, que você está tentando entrar com o Chad Johnson, não está rodando nada com ele, está tomando train out. Pô, você vai no quarto drive continuar fazendo isso? Fala, não, cara, vamos fazer reverso, vamos fazer Wildcat, vamos fazer qualquer outra coisa, menos isso que a gente está fazendo agora, porque não está funcionando. E isso, na minha visão, acabou desgastando a defesa, que estava entrando em campo cada vez mais desanimada, sem energia, frustrada, e aí a bola de neve. E a defesa vai cansando, vai cometendo falta, vai ficando frustrado, vai fazendo... o jogo vai escapando de verdade. Agora, o jogo ficou 9-7 durante um tempão, cara. Eu fiquei impressionado com o tanto de tempo que ficou 9-7 durante com essa situação, né? Com o Eagles com muita vantagem e o 49ers com, sei lá, um time acéfalo dentro de campo. Então ficou 9-7 por muito mais tempo do que eu imaginaria que ficasse. Agora, o Eagles não tinha nada a ver com isso, fez um jogo que tinha que fazer. O Sul, quando teve a oportunidade, derreteu o cérebro do menino lá que não estava fazendo já muita coisa e atropelou, chega na final com moral e com ainda energia, né? Não teve que fazer tanto esforço para poder chegar. Se bem que esses 15 dias que tem entre as finais de divisão e o Super Bowl recupera muita gente. E vocês em campo, vocês já tiveram um jogo que vocês ficaram muito para trás? Vocês ficaram frustrados, vamos socar todo mundo aqui, fazer falta, já perdemos mesmo? Já passou esse sentimento pela cabeça de vocês em campo, não? Ai. Não, Tica, sinceramente não, cara. Assim, pra mim nunca tive esse sentimento, não. Pelo seguinte, tem jogo que é jogável. E tem jogo que você sabe que você não vai ganhar.
né? O ano passado a gente jogou com o Galo. O Galo foi vice-campeão dos 2 campeonatos brasileiros, sim. Então, assim, ele estava jogando 2 campeonatos ao mesmo tempo, chegou nas 2 finais. Não ganhou nenhuma das 2, mas chegou nas 2 finais. Bom, contra um time desse, a gente sabe que não é um jogo ganhável. A gente vai jogar e vai tentar fazer o melhor possível. Mas fazer o melhor possível sabendo das possibilidades que você tem. É igual uma... Eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu achei um negócio bem interessante. O cara falando assim, que você não pode ficar falando para os outros que tudo é possível, que é só você querer, que é só você sonhar. Porque se eu virar agora para você falar assim, Ticas, vamos dizer que o seu sonho seja ser astronauta. Tudo é possível? Não, pô. Xuxa Meneghel, quem falou isso? Não, foi a Xuxa. Você não vai chegar agora, né? Tá aí perto dos seus 40 anos e falar assim, não, agora eu vou conseguir virar um astronauta. Não, você não vai virar um astronauta. Mas se você tiver esse sonho tão alucinante de ser um astronauta, você vai poder fazer coisas que vão te aproximar de ser um astronauta. Você pode se aproximar, né? Você pode, de repente, virar um engenheiro aeronáutico, você pode ir trabalhar na NASA em algum lugar, né? Tem gente de todo o mundo inteiro que trabalha lá. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma lógica. Assim. Tem jogo que é jogável e que é ganhável, outros jogos não. Mas como atleta, e a gente é amador, hein? O atleta profissional, aí, amigo, o seu trabalho é esse, pô. Você tem que ir lá e jogar o jogo. Ah, mas é que não tem mais que não, pô. Você tem que ir e jogar até o final, pô. Isso é uma das coisas que caracteriza, inclusive, o futebol americano. Os times jogam até o final, não tem aquele rame-rame do futebol que você toma 2-0, chega no segundo tempo, passou 15 minutos, seu time larga para lá porque não sabe que não vai empatar ou virar. Então, o Magal falou ali, o único jogo que a gente teve muito atrás nessa temporada foi o Galo mesmo, e aí não adiantava nem a gente querer fazer falta, dar porrada em todo mundo, que a gente nem conseguir. O Agnaga, o QB, ele simplesmente desmaterializou na minha frente, materializou do lado. Era essa a diferença da velocidade do jogo e da qualidade dos times. Mas a gente entra para poder dar o sangue o melhor. Não tem essa de vamos largar e dane-se e tal. É que as faltas que o 49ers começou a cometer eram faltas de cansaço mesmo. Que você está desconcentrado, você entrou várias vezes dentro de campo, né? A defesa do 49ers é uma defesa muito intensa, o Bolsa estava machucado, cara, ele conseguiu machucar o Bolsa fora de campo com um jogador, um cornerback jogando um adversário na perna dele num retorno. Cara, o Shanahan tem que contratar uma brisadeira, né? Essa, inclusive, seria minha segunda dica, Wallace. Eu sei que o foco não é tão climático, mas eu com o 49ers eu faria aí uma parceria com o Cacique Cobra Coral para ajudar, porque não é possível. A gente comentou quantas vezes aqui, Ticas, que o 49ers estava passando essa temporada com poucas lesões, que mesmo com as lesões que estava tendo, estava conseguindo fazer um bom jogo. Nossa, né? Não tá aquela coisa de outros anos. Não, acho que foi pior. Foi pior do que nos outros anos. Foi a pior situação possível. Eu nunca vi isso. O jogo realmente ficou chato de assistir. Ficou agonizante. A gente já dá essa dica vários tempo que precisa de uma benzedeira o 49ers. Os Eagles, que não tinham nada a ver com isso, foram lá, fizeram a sua parte, foram fumar o seu charuto no vestiário depois, na tranquilidade. É um dos times mais saudáveis também a chegar no Super Bowl. Então, tá completinho. Por enquanto. Os 22. E o Washington Ferreira disse, você disse que não ia zicar, sem querer zicar, imagina se você quisesse zicar. Pra tristeza da nossa Tereza Bernardes, que demorou, mas chegou aqui no chat também. Faltou mandar um abraço pro Paulinho Miana, que disse que Hurts é o MVP da temporada. Daqui a pouco a gente vai falar do Onos. E o Alexandre Serpa passou aqui para falar sobre Palmeiras. Eu acho que ele errou o chat. Ele devia estar querendo outro podcast, porque aqui a gente não fala do futebol da bola redonda, só o da bola oval, tá, Alexandre Serpa? Parabéns pela Supercopa. Seguindo, os Eagles, então, vão chegar inteiros, pelo menos até começar a partida, tudo indica. Legal, fizeram a parte deles. Foi um caminho fácil. Beleza, se você pega um time inferior, você tem mais é que marretar, e eles marretaram, foram atropelando, estão no Super Bowl. Beleza, não pegaram em nenhum momento da temporada um quarterback como Patrick Mahomes.
Os melhores quarterbacks que eles pegaram durante a temporada foi Kirk Cousins, não, né? Aaron Rodgers, não foi nem pros playoffs. Kyler Murray, naquela época do Rami ali também, nada demais. E o Dak Prescott, que saiu da temporada do jeito que a gente viu e comentou extensamente na semana passada. Então, esse foi o maior nível de quarterbacks. O Daniel Jones estava bem durante a temporada, produziu, enfrentou 2 vezes, enfrentou no divisional e rebentou com ele, não deu nem chance dele querer fazer alguma coisa. Então, enfrentar um Patrick Mahomes, eles não enfrentaram, a gente vai ver esse duelo aí, eu acho que vai ser um bom duelo, torcer para ser um bom jogo. Se os caras do 49ers estavam frustrados, imagina, a gente lá em casa estava frustrado também. A gente esperava um jogão, a gente queria ver um jogo bom e ficou aquele jogo. Até comentarista de arbitragem da ESPN brasileira queria que acabasse o jogo antes. Falou, esses meninos vão ficar brigando aí, gente. A comentarista de arbitragem inventou uma regra ali, vamos acabar o jogo logo para não dar mais confusão, né? Vocês concordaram com essa sugestão? Não, mas aquelas 2 ejeções ali, pelo menos umas 4 pessoas podiam ter sido ejetadas ali, porque a briga assim não pode, não. A frase da Jane foi perfeita no começo, depois descambou para etc. total, mas tá ótimo. Assim, o jogador de futebol americano, quando ele quiser brigar, ele vai brigar. Não vai ter ninguém que vai segurar ele, não. Alguém da comissão técnica, alguém do staff, alguém da arbitragem, ninguém vai conseguir segurar os caras. Não consegue segurar no Brasil. Os caras já são muito maiores do que quem tá pitando. Imagina quem lá nos Estados Unidos, os caras 130 quilos, 160 quilos, querendo brigar um com o outro. Vai brigar. Mas aí você tem que ficar de olho no número dos caras para poder fazer as injeções. Acabou. Agora, foi muito futebol brasileiro. Um amarelo para cada um, uma ejeção de cada lado dessa história aí. Pior que o cara foi arremessado no chão e foi ejetado do jogo ainda. O Washington diz que o Shanahan precisa fazer uma consultoria com o Lucha para ser apresentado ao Roberto Diogun, que aí pode ser que essa zica não venha mais. E falando em zica, Brock Purdy, então, expectativa aí de pelo menos 6 meses para voltar a poder treinar. Pergunta para os amigos para a gente fechar, para a gente encerrar. Quarterback titular do São Francisco 49ers, semana 1, 2023. Brock Purdy recuperado, Trey Lance recuperado, Jimmy Garoppolo fez as pazes, voltou, ou Tom Brady? Caralho, Ticas, ó. Eu não sei se vocês já ouviram essa história também. Alô, Batatão. Tem uma história, não sei se vocês já ouviram, o Brady, quando era criança, ele torcia, tá, pro 49ers. Isso. É mesmo? Tem outro, mas parece que tem outro que... Não, mas o outro ainda não tá vinculado como possibilidade, Entendi. não. Pode ser que durante as férias ele até se vincule. Vamos deixar para depois. Entendi. Ticas, eu pegaria nada como aprender com o erro dos outros, né? O Cristiano Ronaldo cometeu o erro aí, em vez de encerrar a carreira lá no Sporting, né? Timezinho ali do coraçãozinho, não. Ele foi fazer o quê? Ganhar mais dinheiro porque ele tá pobre, né? Ele precisa fazer um pé de meia. Se eu sou o Tom Brady, eu nem pestanejava, eu aparecia de mala e cuia lá na porta do Levi Stadium. Falei assim, não, gente, vim treinar. Mas não tem contrato. Gente, faz qualquer contrato aí por $1, não interessa. Eu quero encerrar a carreira aqui. Ele tem que voltar para aquele Tom Brady criancinha, que tem aquela foto clássica dele no estádio chorando porque o 49ers perdeu o jogo. Ele tem que voltar para aquela criança interior ali dele e falar assim, vou encerrar a carreira aqui no 49ers, faço meu joguinho aqui, beleza, meu rame-rame, até porque o 49ers, na minha opinião, tá doido para dar a linha do Jimmy Garoppolo, e especialmente considerando o comportamento dele durante esse jogo. Então, o senhor Brock Purdy acabou voltando com mais uma das novelas repetidas. A gente vai ter várias reprises esse ano, né? O Destino de Arão. Vale a pena ver de novo. Quem será que vai para os 49ers? Quem será o novo técnico? Não, esse aí não vai ter essa novela, não, que daqui a pouco você vai saber que já tem novo técnico do Denver Broncos. Agora, realmente, vai ficar difícil não manter pelo menos o Trey Lance, cara. Porque o Shanahan tem que ter alguma referência. Ele não sabe como é que o Brock Purdy vai voltar. Então, o Garoppolo fez hora extra esse ano, mas provavelmente não fica. Então, provavelmente, essa batata quente vai ficar no colo ou do Trey Lance ou do Tom Brady. Porque você não pode apostar todas as fichas no Purdy. Vou discordar, eu acho que vai de Purdy.
Mas a gente ainda vai mudar de opinião sobre essa titularidade dos 49ers durante as férias Depois várias que ele vezes. entrar na faca, Várias a gente vezes. vai saber. Eu nem sei porque a gente fica brincando de fazer previsão aqui, porque a gente nem lembra de depois conferir a previsão que a gente fez. Deixa arder, deixa arder. Vanessa dos Santos chegou aqui no chat, hein, dando boa noite, querida. Notícia do dia, notícia de agora há pouco. Para delírio do pauteiro desse podcast, logo antes da gente começar a gravar, foi confirmada a contratação do Sean Payton pelo Denver Broncos. Como compensação, os Saints recebem uma escolha de primeira rodada no draft desse ano e uma de segunda rodada em 2024. E também mandam uma terceira rodada em 2024 de volta para os Broncos. A gente respondeu, não lembro se foi na semana passada ou na anterior, alguém que perguntou se precisasse mandar uma pique pelo Sean Payton, se a gente achava uma boa ideia ou não. Eu fui categórico, eu falei, sim, Sean Payton, uma das melhores mentes ofensivas do jogo, muda a cara de uma franquia, vale a pena, pode mandar até mais. E o Magal disse, não, vocês estão ficando doidos, investir num técnico que não sabe se vai adaptar numa casa que não é a casa em que ele construiu o seu reinado, que foi o New Orleans Saints, não vale a pena. E aí, Magal, você é o cara que mais do que ninguém esse ano sentiu na pele a diferença que um técnico faz. Lógico que ele contrata os peixes dele também para a comissão técnica, para as coordenações de defesa, ataque, special teams, ele traz os passas, ele traz os caras dele, de confiança. Mas tudo vem a partir dele, desse novo técnico. Você sentiu na pele. Por que mesmo depois de viver essa temporada que você viveu, vendo de perto a mudança que o Daboll promoveu no Giants, você acha que uma pique de primeira rodada e uma de segunda pelo Sean Payton não vale a pena pro Denver Broncos? Explique pra gente. Primeiramente, você acabou de falar que a gente não faz revisionismo do que a gente disse, você está fazendo um revisionismo aqui do que a gente disse na semana passada. É porque tá muito recente e eu consegui lembrar. Tá certo. Dito isso, vou fazer uma coisa aqui que as pessoas não têm feito, Ticas. Se preparem, pessoal. Eu estava errado e eu mudei de opinião. Calma, gente, calma. Você nunca vai poder trabalhar na ESPN desse jeito. Eu continuo vivo, tá? Por enquanto, nenhum efeito colateral, tá? Eu estava errado e eu mudei de opinião. Não tinha analisado por essa perspectiva, Ticas. Esse efeito que o Daboll fez no Giants, sem mexer muito no time, realmente não comprova, mas é um bom indício de que se você traz um cara com uma boa comissão técnica, ele, às vezes, com as peças que ele já tem, ele consegue fazer um bom trabalho. E as peças do Broncos não são peças ruins, né? São peças ali honestas, peças ok, né? Então, eu acho que sim, fizeram um bom negócio, foram rápidos, né? Foram rápidos, não esperaram lenga-lenga de pós-temporada, não, foram rápido e rasteiro, foi lá, fechou, contratou, assinou, já manda documentação para o RH, manda a carteira para assinar. Agora, o torcedor do Broncos não pode esperar que vai ser feito milagre. Tá? Vide o caso do Giants. A gente avançou muito, a gente chegou num divisional, mas ainda tem trabalho a ser feito, ainda tem muita coisa para ajustar. No Broncos vai ser a mesma coisa. Mas a gente tem uma grande chance, porque vamos combinar, né? Esse ano do Russell Wilson foi uma coisa meio inexplicável, meio fora da curva, né? Eu não sei se as estatísticas comprovam o que eu estou dizendo, mas eu acho que nem nos piores anos de Seahawks ele foi tão mal quanto ele foi esse ano no Broncos. E eu acho que o Russell Wilson ainda tem muita gasolina para queimar aí. Espero de verdade que funcione. Desculpa, Flávio, eu sei que o Flávio vai ficar com um ranço ainda maior, mas eu acho que pro ano que vem o Sean Payton de repente arruma a casa e o Russell Wilson começa a render. Falando no Flávio, Wallace, responde a pergunta dele aí. Ele disse que será que o Sean Payton vai vir pensando em promover uma mudança de quarterback, dado o desempenho do pé de rato, palavras dele, tá? Russell Wilson nesse ano? Eu, particularmente, acho que não, porque quando você assume o posto, você sabe que você está amarrado ao Russell Wilson por conta do contrato, que a gente já discutiu aqui, pelo menos até o final do ano que vem. Mas você acha que existe essa possibilidade? Não, eu acho que ele aceitou o desafio justamente porque ele sabe que ele tem um quarterback sólido para poder trabalhar, mesmo que esteja em uma fase, esteja pior do que ele apresentou-se nos últimos anos e pior, obviamente, do auge da carreira dele, que foi quando levou o Seahawks ao Super Bowl. Então,
eu acredito que o Sean Payton já saiba o que ele tem em mente, na verdade, para um quarterback dinâmico como o Russell Wilson e o que ele vai precisar dele. A primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: chamar o Russell Wilson no canto, sentar com ele e falar: meu querido, é o seguinte, tem que perder tantos quilos, eu quero que você faça o seu tiro de 40 jardas nessa velocidade, eu quero que você volte a ser dinâmico do pocket e mais perigoso fora dele do que dentro, igual você sempre foi. Não dá para poder você continuar naquela final de Seahawks e essa transição para o Broncos, não, porque parecia um cara que a cabeça não estava mais no jogo de futebol americano. Então, obviamente, esse papo vai ser certeiro e ele vai dar uma temporada para o Wilson. Se não rolar, aposto que ele manda o Wilson para Marte e vai pegar alguém, vai buscar alguém no pocket. E além de certeiro, é o Sean Payton falando com o Russell Wilson, não é o Nathaniel Hackett. Pode ter as qualidades dele e tal, mas o peso do cara que está te dando toque ali, te comandando, é completamente diferente. E mais, né? Além de tudo isso, ele ainda tem essa aura de ser uma mente ofensiva brilhante e que vai ter arma, né? E tem arma. O Broncos tem o Sutton, só não tem jogo corrido. Mas o Sean Payton também é um bom de achar running back no fundo dos drafts. Então, acho que se tem uma chance de se recuperar, o Broncos agora aposta tudo no head coach correto. Não tinha muito mais gente por aí, não. Acho que o preço ficou um pouquinho alto. Não vou tirar essa da análise do Magal na semana passada, não. Mas fazer o quê? É a vida, né? Tá escassa a mercadoria, você tem que pagar o preço que tiver aí no mercado. Para a alegria do nosso Paulinho Miana, que agora deve estar otimista novamente, porque o torcedor do Denver Broncos teve as fases montanha-russa esse ano, né? Russell Wilson, Nathaniel Hackett, esse ano é tudo nosso, vamos bater de frente na divisão. Aí começou a temporada. Que tristeza, vamos acabar logo isso, manda embora o Russell Wilson, vamos pro draft, quem que vai vir, demite-se treinador. Aí agora já volta, não, o Sean Payton é o cara, vai comandar o Russell Wilson, vai dar tudo certo, vamos bater de frente com o Chiefs na divisão, então vamos ver qual vai ser. Só 2 parênteses, o primeiro, jogo corrido, Javonte Williams, antes dele machucar, acho que ele foi ligamento também, tava correndo direitinho. Então, já tem peça ali pro Sean Payton trabalhar, independente de draft, é o primeiro ponto. Segundo, ao contrário do que o Magal falou, questão de, até que foi rápido, cara, o Ian Rapoport acabou de postar no Twitter que o Denver Broncos, até hoje, estava indo atrás do DeMeco Ryans, e só depois que ele percebeu que o Ryans fechou mesmo com o Texans, que já era o favorito da história, que aí eles foram e finalizaram o acordo com o Sean Payton. E, na semana passada, saiu um reporte falando que o Payton tinha desistido da entrevista do Broncos, porque alguém ali do grupo que comanda o time não estava muito satisfeito com o poder total pro Sean Payton, que ele poderia ter problema aí de divergências conceituais com alguém que faz parte do grupo proprietário do time. Então, dessa semana passada para agora, esse papo de que o Broncos estava atrás do DeMeco Ryans até os 45 do segundo e acabou fechando com o Sean Payton. O trabalho já começa meio capengando ali, meio atribulado, fofoquinhas de bastidor da contratação, não é o cenário ideal, né? Porque se fosse primeira entrevista, depois segunda entrevista, fechou há 2 semanas atrás, eu acho que seria diferente. Demorou, deu tempo para ter essas fofoquinhas. O Payton parece que não é um cara muito fácil de lidar também, é um cara genioso. Vamos ver como que vão ser esses próximos capítulos aí, Sean Payton e Denver Broncos. Mas que ele é um ótimo técnico, não tem como duvidar. Só me estranha um pouco, Ticas, mas a gente não sabe, né? É porque assim, o Sean Payton já era head coach, né? O DeMeco Ryans estava como coordenador defensivo, então vai ter que fazer essa mudança para head coach, que a gente sabe que é uma loteria. Às vezes dá super certo, às vezes dá super errado. Então, me espanta um pouco o que o Denver Broncos estava vendo, que achava mais jogo ir nessa loteria de ver se o cara transiciona bem para head coach ou pegar um cara que você já sabe que é um bom head coach. Ele é difícil de tratar? Provavelmente, mas quem nesse grupinho de donos aí do Broncos que não é difícil de tratar, né? É o Don Martin, é a Condoleezza Rice, é o John Elway, é muito cacique para pouco indígena, né? O único bom de tratar é o Hamilton. E aí, Acho só ele mesmo.
falando nele, foi anunciada, confirmada hoje também, DeMeco Ryans será o novo comandante do Houston Texans. E aí, era um dos caras mais requisitados, junto do Sean Payton, por conta justamente do trabalho como coordenador defensivo do 49ers. Os 49ers foram a defesa que levou menos pontos durante a temporada. Então, é claro, aí vai daquela questão, Magal, do o que o dono espera. Porque às vezes o que parece óbvio pra gente, pro dono bilionário maluco lá, não faz sentido, ele tem outra cisma. Às vezes ele quer potencializar ainda mais a defesa do Broncos, que é boa, sei lá, não queria um cara de ataque, não dá pra saber o que passa na cabeça desses caras pra até os 45 do segundo estarem atrás do DeMeco Ryans e não do Sean Payton, e acabou ficando com o Sean Payton. Beleza. Chicas, não duvido nada ser custo, tá? Exatamente, não ter que mandar pique, o salário menor. Exatamente, isso aí pode ter entrado na equação também. Mas enfim, o Ryans é ex-jogador e ex-técnico assistente lá do Houston, por isso até era o nome mais vinculado e até então não tinha fechado porque acabou de ser eliminado anteontem, então foram concluir mesmo o processo agora. Só que a primeira pedra desse dominó de vagas abertas de head coach que caiu, para surpresa de geral, foi quem? Foi o Frank Reich confirmado no Carolina Panthers. É isso mesmo. Mesmo após o trabalho do Steve Wilkes como interino, desde que o Matt Rhule foi demitido, o Steve Wilkes terminou a temporada 6-6 com o time esfacelado, mandaram o McCaffrey embora, mandaram o Baker Mayfield embora, tudo bem que era o Baker Mayfield, mas assim, fizeram aquele rebuild ali com o carro andando, trocaram o pneu com o carro andando, ele fechou o ano com retrospecto 6-6. E é um cara que é muito querido, tanto pelo time, porque já tinha convivência por seu coordenador defensivo, quanto pela torcida, quanto pela imprensa lá de Carolina. Então era um cara que todo mundo vislumbrava que teria uma chance de assumir o posto. E no final das contas, quem foi escolhido foi o Frank Reich. O Frank Reich também tem história no Panthers. Foi o primeiro quarterback da franquia a lançar um touchdown jogando pelo Carolina Panthers quando começou a franquia lá em 95. Então tem história. Além disso, a filha do Frank Reich foi contratada também depois do final da temporada regular para trabalhar como social media lá, marketing digital, mídias sociais do Panthers. Então todo mundo ficou naquela. Será que o dono, o bilionário lá, o David Tepper, tá querendo realmente uma mente ofensiva, um cara que é um bom mentor de quarterbacks? Provavelmente eles vão para um quarterback com a escolha 9 que eles têm no draft desse ano. O Frank Reich é um cara que fez o Carson Wentz jogar bola lá no Philadelphia Eagles, mas nos Colts ele não fez. Mas no Philadelphia Eagles ele fez, como coordenador. Então, de repente, o Tepper estava pensando nisso. Além de toda a outra parte aí do histórico com o time, aquele nepotismo que a gente sabe que o pessoal da NFL gosta. Né? Tem esse ponto. E aí volta o outro lado. O Steve Wilkes também está processando a NFL por conta das oportunidades desiguais para técnicos negros, tanto para coordenação quanto para assumir como técnico principal. Ele está junto do Brian Flores naquele processo contra a liga, e aí foi protelado mais uma vez, mesmo mostrando bom trabalho. Dada essa situação, a gente fica com essa dúvida paira no ar. Será que é só porque o Tepper queria um mentor de quarterbacks, não queria um cara de defesa? Será que tem alguma outra coisa aí por trás? Depois de tudo que o Steve Wilkes fez, não tinha mais o que provar para ter a chance de assumir o time? Será que tem a ver com o que, Wallace? É de perder a esperança numa suposta igualdade ou não? Não dá para poder fugir dessa marca racial, né, que a liga sempre tem, né? O cara se prova, o cara foi testado no fogo, né, na temporada regular, conseguiu aí terminar milagrosamente com um retrospecto bacana, e aí na hora de contratar, contrata o QB branquinho, né? Porque no final das contas é isso, né? O Reich é o ex-QB branco. E eu realmente fico pensando e tentando imaginar como é que a liga pode permitir que os parâmetros sejam manipulados desse jeito, né? É porque ninguém quer fazer nada de verdade, ninguém quer tomar uma atitude real de resolver o problema. Eles fazem aí uns tapa-buracos, aí uma lei abstrata que os donos que são bilionários cagam e andam, e aí qualquer um pode burlar o sistema. Eu fico sem esperança também. Acho que
a esperança que eu tenho é nesse processo do Brian Flores aí, dar em algum lugar, porque sem isso não vai mudar muita coisa, não. Vai continuar contratando o quarterback branco. Dicas. Direto ao ponto, 3 palavras apenas. Maluquice de bilionário. Para mim é só isso. É a única explicação. Maluquice de bilionário. Tem um nepotismo antes do cara entrar, né? O cara não entrou, a filha já tá lá dentro, agora o cara vai entrar depois. Para mim isso aí é maluquice de bilionário e como a gente não tem nenhum torcedor do Carolina Panthers registrado no Brasil, pelo menos a gente sabe que essa tristeza não vai passar por aqui. Mas vai ser mais um ano triste aí pro Carolina. E aquela coisa. Olhando a contratação em si, eu não acho que seja muito absurda, não. Apesar do trabalho no Colts não ter sido tão bom, o Frank Reich parece que é um cara do bem, é um cara legal, parece que trabalha direitinho ali, tem um histórico, tem alguma cancha para assumir esse time e tentar melhorar aí o futuro do Panthers. Eu não acho que a questão seja a pessoa do Frank Reich. Ao contrário do Jeff Saturday, por exemplo, que é o cara que caiu de paraquedas, amigo do dono. Os Colts já entrevistaram 14 candidatos para a vaga de head coach esse ano. E tudo isso pode acabar com o Jim Irsay virando e falando assim, entrevistei esse tanto de gente, mas eu quero mesmo o Jeff Saturday porque ele é o melhor cara pro cargo. E ficar com o Jeff Saturday. Eu acho que é diferente. O Frank Reich tem muito mais prova de qualidade do que o Jeff Saturday, tá? Só para colocar isso aí. Volta ao início da nossa conversa inteira. Desde que a gente começou a NFL, etc. A gente começou a NFL, etc. No auge da crise do caso George Floyd. Com todo mundo, com a liga, jogadores, técnicos, com uma comoção geral nos Estados Unidos, com todo mundo se comprometendo a olhar com mais carinho para essas políticas de inclusão, para essas políticas de igualdade racial nos cargos de chefia e de liderança da liga. E passados 3 anos, tivemos essa semana passada, o caso Tyler Nichols, em que mais um negro americano foi agredido, espancado até a morte pela polícia de Memphis. Ticas, mas dessa vez foram 5 oficiais negros, 5 policiais negros. Por que é racismo? Cidadão, é racismo porque se o Tyler Nichols fosse branco, os 5 caras negros não teriam espancado até a morte, por conta de uma infração de trânsito. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, é isso aí. Não importa a cor do cara que tá agredindo. A política da segurança é essa, né? De desprezo às vidas negras. O que a NFL fez depois do caso Tyler Nichols? Notinha de repúdio, solidariedade à família, os times também emitiram nota, e não teve nem um minuto de silêncio antes das finais de conferência. Tudo bem, o George Floyd foi na off-season, então a pauta também era outra, não tinha jogo. Ok, passaram-se 3 anos, e aí tá. A roda gira, os técnicos brancos continuam sendo contratados, os negros continuam tendo que fazer o dobro, o triplo, e mesmo assim são protelados, e a vida segue. Então, às vezes, quando a gente coloca tudo no mesmo balaio, a gente perde um pouquinho da esperança mesmo. Porque a gente sabe que quem vai assinar, quem vai mexer com a caneta, bater o martelo, é o bilionário dono do time, e ele não tá nem aí pra esses, como diz o Magal sempre aqui, eu fico com isso porque serve muito pra essa situação. Os tais empty fluffy gestures. Os gestos fofinhos e bonitinhos, mas que na prática não tem efetividade. Não é nas contratações de head coach que seria diferente na NFL. Seguindo. Agora ficam Colts e Cardinals para anunciar seu próximo head coach. E os Colts com essa sombrinha aí de Jeff Saturday sendo o time que mais entrevistou candidatos. Beleza. O McVay diz que vai voltar pro Rams. Não vai pra televisão não, vai trabalhar como técnico, tá tudo bem lá com a família da esposa na Ucrânia. Bora pra mais um ano nos Rams. Beleza. O Harbaugh virou e falou assim, o quê? Essa confusão aí, todo mundo esperando o Sean Payton me fazendo de otário aqui, querendo marcar 3 entrevistas, eu vou ficar em Michigan mesmo quietinho, aí nas férias do ano que vem volta todo mundo de novo. Pra onde vai o Jim Harbaugh? Ele quer voltar pra NFL. Pode anotar aí, querido ouvinte, vai acontecer, tá? Aí a dança de cadeiras passou pros coordenadores. Bill O'Brien está de volta para coordenar o ataque dos Patriots, então renovada a expectativa de que o Mac Jones vai ser o franchise quarterback lá em New England. Além disso, falamos dele agora há pouco, Nathaniel Hackett confirmado na coordenação do ataque do
Jets. E aí, o que volta? Volta a esperança da torcida dos Jets de que o Aaron Rodgers, por conta da relação dele com o Hackett, pode ir parar por conta de trade lá em Nova York. E aí, Magal? Qual a chance da gente ter Mac Jones e Aaron Rodgers trocando socos, jogando de igual para igual na NFC Leste em 2023? O que você acha? Olha, Tigres, eu espero muito que isso aconteça de verdade. Eu só vejo motivos pró isso acontecer. Primeiro motivo é o torcedor do Green Bay ter sossego na vida. O torcedor do Green Bay merece sossego, né? Merece se desfazer desse imposto. Então, essa aí já seria a primeira vantagem. Segunda vantagem é o Aaron Rodgers ir para um time que não tem a menor condição de ser competitivo nos próximos 4 ou 5 anos. Então, ele vai para dar aquele final trágico, para coroar, na verdade, o final trágico que ele já está construindo para a sua carreira ao longo dos últimos 2, 3 anos aí. E o mais simbólico disso, seguindo exatamente os mesmos passos de Brett Favre. A mesma história. 16 anos depois, 17 anos depois, cara. E o plus a mais dessa movimentação que é, imagine o zaralho, o pardieiro que não vai virar esse vestiário com meu querido pegador de coroas, aí entra o homeopata maluco brigando pela vaga de QB com o senhor Nathaniel Hackett tentando botar ordem na casa. Então, eu acho que o torcedor do Patriots também, ele acabou tendo uma semana de notícias excelentes, né? Porque o Bill O'Brien voltar para o time é uma notícia excelente para o torcedor do Patriots. E saber essa confusão que pode gerar em cima do Jets aí, melhor ainda. Maravilhoso. Hoje eu posso dizer, voltamos ao meme do Bill Belichick tomando suquinho de laranja. Hoje ele está tomando suquinho de laranja. Mas você acha que a possibilidade é real ou é só a torcida emocionada, a imprensa nova-iorquina que é maluca dos tabloides lá, emocionada de que o Rodgers pode parar lá? Eu acho bem real. Sendo muito sincero, eu acho bem real. Porque, pelo visto, Ticas, no fim das contas, o que vai contar é o tchim, é o dinheiro. E o Jets tem para dar, né? Isso aí o Jets tem para dar. E eu não acho que os outros times, com todas essas confusões de vestiário, os outros times que precisam de quarterback vão tão quente assim atrás do Rodgers. Um, porque ele não está produzindo isso tudo. Dois, porque ele é né, para usar o inglês desnecessário, que há muito tempo a gente não usa, uma liability. Né? Ele é um problema, ele é um risco. Né? E entre ficar com risco e fazer um trabalho de médio prazo para produzir um QB razoável, é melhor fazer a segunda opção. Eu torço muito para poder vir para minha divisão, né, gente? A gente acabou de contratar o Vic Fangio de coordenador defensivo. Vai botar os meninos para bater nele aí, ó. Vai apanhar esse homeopata desgraçado aí, ó. Vem, pode vir. Já que você entrou nesse tópico, eu vou entrar nele também de uma vez. A NFL Network reportou que o Vic Fangio estava contratado para ser o coordenador defensivo do Miami Dolphins. Na sequência, o Vic Fangio virou e falou assim, opa, nada disso, não tem nada fechado, estamos conversando, mas não tem nada certo. Lembrando que ele era um cara que estava vinculado ao Sean Payton antes de começarem os processos de entrevista, como coordenador do Sean Payton com qualquer time que o Sean Payton assumisse. O Sean Payton foi anunciado nos Broncos hoje. Por enquanto, nada de Vic Fangio. Além disso, outros rumores, per sources, segundo fontes anônimas, o Vic Fangio estava de olho mesmo em pegar a vaca do DeMeco Ryans no 49ers. O DeMeco Ryans estava já muito vinculado a esse trampo de técnico principal dos Texans, e aí o Fangio pode até ter falado que ia pegar o trampo lá no Dolphins, e depois virou e falou assim, opa, não, melhor esperar aqui, porque se eu pegar o dos 49ers, pode ser melhor pra mim, ou se o Sean Payton me levar junto pro Broncos. Pô, os donos do Broncos são do Walmart, é o time mais rico da liga hoje, o dono de time mais rico, pode ser que meu salário seja maior. Aí, Wallace, se ele rodar e acabar indo pro Miami, você não acha que já é um jeito muito tóxico de começar um relacionamento, não? Não, mas o Vic Fangio tá fazendo certo, ele tá aumentando o passe dele, ele já não é também tão jovem, e para mim ele podia concorrer a um cargo de head coach mesmo, ele acabou dando esse passo atrás na carreira, voltando a ser coordenador defensivo. É justamente o motivo que eu acho que ele não vai se juntar ao Peyton,
porque ele foi head coach recentemente justamente do Denver Broncos. Exatamente. Voltar como coordenador agora... Ele não faria sentido ele voltar para a instituição que ele estava como comandante numa posição mais de subalterno. Então, o 49ers, ele não vai buscar um cara como o Vic Fangio, no perfil do Vic Fangio, porque o Shanahan não tem esse perfil de contratação. Provavelmente já tem na instituição dele, no 49ers, o pipeline de sucessão. Aí, voltei aqui no conceito, Magal, viu? Ele já tem o Shanahan já tem esse pipeline de sucessão para poder trazer alguém para coordenador defensivo. Então, o Fangio ia acabar virando uma sombra para o Shanahan ali nessa coordenação, porque a gente sabe que o Shanahan é muito bom de ataque, mas de defesa ele não é tão assim, tanto é que o DeMeco ganhou projeção porque fez uma defesa excepcional. E vamos combinar que fazer uma defesa excepcional com Warner, com Bolsa, não é difícil, né? Então... O DeMeco é a prova desse pipeline de sucessão lá do 49ers, né? Porque o coordenador era o Saleh, ele era o técnico de linebackers. Aí o Saleh foi para os Jets, assumiu como head coach, ele foi promovido a coordenador. Provavelmente tem algum técnico assistente lá que a gente nem tá ligado ainda, que vai assumir como coordenador defensivo, vai fazer um bom trabalho e se bobear vai assumir um outro time também. E assim vai esse é o verdadeiro pipeline de sucessão, tá, Magal? É esse aí, ó. Exatamente. E pipeline geralmente era associado com o Havaí e não com as praias da Califórnia, mas vamos botar o pipeline lá no 49ers. Então, de qualquer jeito, o Vic Fangio vai acabar com a gente é aquela baranga que rodou, vai acabar na mão do velho no final da noite. Só me incomoda, Ticas, que nesse rolo todo aí defensivo continua o problema racial, né, de não tentarem dar mais posições para equipes de comissão técnica negros e também de mulheres, que a gente teve lá no início da temporada, aquele bafafá todo, né, de que era o ano que tinha mais mulheres participando do... Esqueci agora como é que chama. Era tipo um camp, assim, né, de comissão técnica. Esqueci o nome agora. Mas estavam lá, que no início dos training camps era o maior número de mulheres em comissão técnica. A gente vê que é só aquele foguinho de final de churrasco, assim, né? Só aquela brasinha ali para fazer uns posts. A gente não vê ninguém tomando uma ação efetiva, assim, de não, vou trazer essa técnica aqui e essa assistente aqui vou dar uma chance, porque a gente vê os caras dando chance para uma classe de vagabundo, uma classe de gente, da onde que saiu o Jeff Saturday? Pelo amor de Deus, cara, da onde que saiu, né? A gente vê esse tanto de coisa acontecendo e não vê nada num sentido que a gente gostaria, né? Pois é. E aí a gente volta sempre nos gestos fofinhos, as notas de repúdio, as declarações no formatinho bonito pro Instagram. Na hora da prática mesmo, continuam sempre as mesmas cartinhas marcadas ali. E falando em cartinhas marcadas, 2 coordenadores ofensivos demitidos que caíram pra cima. Eu quero saber de vocês quem caiu mais pra cima. Os 2 foram pra Los Angeles, tá? O Mike LaFleur, demitido dos Jets, vai assumir a coordenação ofensiva dos Rams. E o Kellen Moore, demitido do Dallas, no dia seguinte contratado pelo Chargers. Então, a punição dele ter sido demitido lá dos Cowboys foi ser condecorado para trabalhar com o meninão Justin Herbert. Quem caiu mais pra cima? O LaFleur caiu mais pra cima, né? Porque pelo menos ele vai... Sim, né? Ele vai trabalhar com o Chama que vem, né, pô? Mas o grande problema é que ele não tem QB, né? O Stafford tá no final da carreira dele comprometido e o difícil é uma CT mais robusta, né, do que a CT dos Chargers, né? E os Chargers estão naquele problema de você não sabe onde está o defeito direito, né? Eles tentam, ajustam. Agora essa off-season deles, está todo mundo com a mão na cintura pensando assim, onde é que nós vamos mexer aqui para começar a dar alguma avivada? Porque tá difícil.
Não, eu acho que como instituição, acho que realmente o LaFleur foi melhor. Mas como material humano para trabalhar, o Kellen Moore tem mais gente para trabalhar no ataque. Nosso Fernando Palacios chegou aqui no chat para falar que Green Bay tem 30 anos que não sabe o que é jogar sem quarterback. Realmente a transição do Favre para o Rodgers fez 2 carreiras super longas, né? Mais de 15 anos cada uma. E a gente não sabe o que é ver o Green Bay testando aí um Jordan Love. E pode ser que o cara assuma que ele vire a chavinha e ele seja o terceiro na dinastia aí de ficar 15 anos à frente da franquia. Realmente é algo interessante caso o Rodgers vá mesmo ou para os Jets ou para outro time. Estão falando do Raiders também. Nelton Lopes na área chegou dando seu boa noite, deve estar contente, assim como o nosso Flávio, pela eliminação do 49ers também. Para a gente fechar o Headlines, vamos falar sobre os finalistas do NFL Honors. Foi divulgado uma vez, a NFL também, tem hora que dá mole, né? Em vez de, pega um dia e lança um por um, o MVP, pega o outro, Coach of the Year, pega o outro, Defensor do Ano, e assim vai. Não, pegou e foi lançando, né? Ele já lançava a arte pronta, com 5, 4, 3 finalistas de cada prêmio, e num espaço curto de tempo já estava todo mundo divulgado. Alguma coisa que chamou atenção na lista, não vou passar aqui uma por uma, até porque a gente já está adiantado no nosso tempo, mas sentiram falta de alguém, acharam que alguém não merecia estar aí na lista de algum dos prêmios principais. Vou falar só do MVP, né? Os 5 finalistas do prêmio de MVP foram Mahomes, que é o favorito, Hurts, que é o segundo favorito, e aí vem atrás Burrow, Josh Allen e Justin Jefferson, esse aí do MVP. E assim segue a lista. Alguma coisa surpreendeu ou não? Surpreendeu a falta de jogadores do New York Football Giants aqui, né? Daniel Jones não aparece em lugar nenhum, Saquon Barkley aparece como comeback player, ele poderia aparecer como jogador ofensivo tranquilamente. O que mais me incomoda mesmo é a disfarçatez com que a NFL ignora o Daniel Jones, porque o Daniel Jones teve estatísticas melhores do que muito running back por aí, e não aparece aqui na lista, né? Mas a vida é assim, cheia de dificuldades, já dizia Ginaldo Pereira. Eu acho que só o Comeback Player of the Year ano que vem é garantido Tua Tagovailoa depois de derreter o cérebro 2 vezes na temporada. Qualquer coisa, se ele caminhar dentro do campo de futebol americano ano que vem, já é o Comeback Player. Engraçado no Comeback Player que tudo bem, o Barkley veio de lesão séria, o McCaffrey também veio de lesão séria, e o terceiro é o Geno Smith, que o nosso Nelton Lopes comenta aqui, que não ficou feliz porque o Seahawks decidiu dedicar a tag de 32 milhões, a tag não exclusiva, para ficar com o Geno Smith pro ano que vem. Mas, cara, você não pode achar ruim 32 milhões num cara que é candidato a Comeback Player of the Year. O retorno. Retorno do quê? Não sei. Ele só não era utilizado, ninguém gostava dele, não jogava bem. Da mente dele. O retorno do limbo de quarterbacks da NFL, ele retornou e fez uma boa campanha como titular. Mas realmente a torcida estava apaixonada até ver o númerozinho ali, 32 milhões nele, aí a torcida já está começando a cornetar o candidato a Comeback Player of the Year, junto de Christian McCaffrey e Saquon Barkley. Um interessante também é o calor ofensivo do ano, que fica entre o Kenneth Walker, também do Seahawks, o running back, o Garrett Wilson, recebedor do Jets, e o Brock Purdy. Vai ser difícil tirar do Purdy essa aí, mesmo tendo jogado acho que só 6 ou 7 jogos da regular, mas pelo retrospecto. Aliás, fica essa marra, né? Como ele saiu no começo do jogo contra os Eagles, agora na final de conferência, ele seguiu invicto. Nos jogos que ele disputou mesmo a Vera, ele vai para a off-season tratar o cotovelo como quarterback invicto do 49ers. Então, favorito para o prêmio também. Então, bora pro TD ou Fumble. O Empire State Building foi iluminado em verde, em homenagem aos Eagles pelo título da NFC no domingo, o que gerou revolta, não só entre torcedores dos rivais Giants, mas também entre nova-iorquinos torcedores de outros times. Usar um dos seus principais símbolos para parabenizar um rival é TD ou Fumble, Magal do céu? Ticas, o que eu vou dizer disso, cara? Eu acho que, aproveitando, Ticas, eu acho que o Rio de Janeiro deveria iluminar o Cristo Redentor e o bondinho de verde também, já que o Palmeiras ganhou aí a Supercopa.
Né? Vamos nessa linha, então, ótimo agora. exemplo para dar noção desse absurdo. Vamos nessa linha. Cara, sinceramente, né? Olha, não merece nem o meu fumble. Merece apenas o meu olhar de desprezo. Olha só, se fosse até o Jets, né? Parabenizar o Jets por existir, alguma coisa, ou por contratar o Rodgers, alguma coisa desse continuar vivo. Faria algum sentido. Agora não faz sentido nenhum. Parece que sei lá, algum executivo, alguém de lá é da Filadélfia. Só pode ser isso, porque não faz sentido nenhum. É fumble total, né? Fumble, não tem nem muito o que dissertar a respeito, gente. O símbolo da cidade que tem maior rivalidade com a outra, e você parabenizar iluminando o seu símbolo com as cores do rival, isso não existe. Mas tem coisa de ser isso mesmo, um executivo ali disruptivo, né, o cara ali da pipeline de sucessão das mídias, pô, vamos viralizar aí, porque todo mundo vai reclamar no Twitter. Realmente, se for pensando nisso, deu certo. Mas, fumblezaço. Ainda na editoria Parabéns pros Eagles, ai meu Deus, hein? O Micah Parsons achou por bem parabenizar o Lane Johnson publicamente no Twitter, se referindo ao fato do guarda estar jogando lesionado e mesmo assim jogando muito bem, sendo decisivo, ajudando o time a conquistar as vitórias. E aí o Parsons completou desejando que ele vença o Super Bowl para a nossa divisão, que ele vença o Super Bowl para a NFC Leste. Aí por mais que você tenha respeito ao atleta, desejar que um dos seus maiores rivais históricos ganhe o título em nome da divisão é TD ou fumble? É fumble também, porque rival de divisão você não pode fazer isso não, né, gente? A glória dele é o seu castigo. Ver o Eagles feliz é ruim, principalmente para Dallas Cowboys, né, New York Giants e Washington Commanders. Não é legal, não adianta, porque todo ano você joga duas vezes um contra o outro. Todo ano quem te impede de chegar em primeiro lugar da divisão e conquistar o playoff é o seu passarinho verde lá. Quem te impede de chegar para bater no quarterback é justamente o Lane Johnson. Exatamente, e que é uma das rivalidades mais próximas no futebol americano, é isso aí, é o DE com o Teco, né, e o DT com o guard, é uma relação completamente inamistosa, você tem que bater no cara o tempo inteiro, o cara tem que te bater o tempo inteiro. Então, realmente, o Micah Parsons mostra que ele é uma alma evoluída, mas nesse terreno não pode ter isso não, gente. Infelizmente ou felizmente, a rivalidade tem que ter que aflorar aí. Não dá para ser isso não. Então é fã. Ô, Ticas, o Abel Ferreira vai ligar pro Gabigol agora para desejar boa sorte também no Mundial? Agora, esse mundo mágico do esporte que a gente vive agora deve ser esse, né? Eu quero saber que horas é que o Jerry Jones vai ligar lá pro Daboll quando ele ganhar o Coach of the Year e vai falar, parabéns aí, Daboll, pelo sucesso aí na sua jornada. Pelo amor de Deus. Gente, vou falar um negócio aqui meio polêmico. Fair play tem limite. Tá? Fair play tem limite. Fumble. Pra mim é fumble também. Por quê? Ele não podia ter mandado inbox, não? Se você gosta do cara, às vezes você tem amizade. São todos profissionais ali, cada um no seu time, os times rivais. Você quer condecorar o cara pelo desempenho? Já que você tem essa vontade, você tem esse desejo de reconhecer porque ele é seu parça ou porque você respeita ele mesmo como jogador, manda inbox. Pra que você vai mandar no Twitter aberto marcando o arroba do cara? Pra gerar toda essa comoção. Parece o Renato Gaúcho que saiu da derrota lá quando ele jogava no Botafogo e foi no churrasco da galera do Flamengo. Pô, e depois você quer que a torcida ache isso normal? Bate pau. Ou então, Ticas, ele tá querendo cavar uma vaguinha lá no Philadelphia Eagles de repente aí, ó. Dando uma moralzinha tá pro Johnson, Cowboys faz meu filme lá, entendeu? O Cowboys que mandou embora trocentos técnicos assistentes, a gente falou do Kellen Moore aqui, mandou, só o Dan Quinn que falou que volta, coordenador defensivo. Mas técnico de linha, técnico de recebedor, passou o Rapa, mas o Mike McCarthy ficou lá. Aí realmente o Micah Parsons pode ter olhado e falado assim, rapaz, esse gordão aqui, não sei não, hein. Inclusive, se ele quiser vir jogar com o Thibodeau aqui, a gente recebe de braços abertos, eu compro de antes do Micah Parsons, problema nenhum. Pode vir.
Mas pro Thibodeau, acho que ele não tweetou, não. Foi só pro Lane Johnson que ele olhou assim, ó. Sirianni, ex-técnico maluco. Enfim, fumble, né, Micah Parsons? Fumble pra você. Pra finalizar o TD ou Fumble especial Philadelphia Eagles, a torcida dos Eagles já tomou as ruas da Filadélfia na comemoração do título da conferência, com direito à briga, confusão, engraxar os postes pra galera não subir, e até um ponto de ônibus completamente destruído. Tinham 6 bêbados pulando em cima do teto do ponto de ônibus, o ponto de ônibus veio abaixo, machucou a galera. Queimar a largada na comemoração antes do Super Bowl é TD ou Fumble? Olha, Ticas, eu vou repetir aqui o que eu falei lá no grupo. O tour perfeito na Filadélfia consiste em você sobe a escadaria do Rock, desce, come um Philly Steak, passa na frente do Lincoln Financial Field, taca ovo e vai embora da Filadélfia. A Filadélfia é a São Paulo dos Estados Unidos. Melhor coisa é quando você vai embora de lá. Então, tudo errado aí na Filadélfia, a única coisa que presta lá é a escada do Rock e o Philly Steak, então é fumble. Eu vou dar TD, sabe por quê? Porque como eu já vim falando aqui há várias décadas no NFL, etc., a torcida do Philadelphia Eagles só sabe fazer isso. Só sabe brigar. Lembra quando eles brigaram entre eles mesmo? Não tinha ninguém para brigar, os caras foram brigar entre eles mesmo lá na arquibancada, e aí seguiram vários jogos, e aí virou tradição os caras se baterem lá mesmo. Então, eles só sabem fazer isso, só arrumar confusão. Então, é uma confusão que quer, já vai antes do Super Bowl mesmo, que a metade da cidade já vai estar quebrada, você quebra só a outra metade se você for campeão, né? Para mim é TD. Eu vou de TD também. A vida não é feita só das grandes vitórias, não. As pequenas vitórias também têm que ser comemoradas. Talvez haja algum exagero, né, nessa forma de comemoração aí, quebrando ponto de ônibus, tendo que dar trabalho ali para a guarda municipal engraxar os postes para a galera não subir. Talvez haja um exagero. Mas tem que comemorar. Pode ser que perca para os Chiefs e aí não vai ter o que comemorar depois. Então comemore quanto pode, né? Vai ali às forras e depois comemora de novo se precisar. Vou dar TD para a torcida do Philadelphia Eagles, em especial para os nossos queridos Felipe Bertelli e Tereza Bernardes, que merecem TD todas as semanas aqui no nosso podcast. Pablo Bira chegou aqui no chat, falando que hoje é aniversário do glorioso Matthew Rule, que a gente citou há pouco, quando foi demitido do Panthers, e ele que é torcedor do Nebraska Huskers do college football, atual time comandado pelo Matt Rule. Tá dado o recado, Pablo Bira. Tenho certeza que o Matt Rule ficou muito feliz da gente lembrar do aniversário dele aqui no NFL, etc. Senhores, além dos desafios de habilidade, do confronto de flag football do Pro Bowl Games, mas o que os senhores pretendem fazer nessa semana que não tem jogo da NFL, meu Deus? Chicas, eu vou fazer 2 recomendações culturais aqui, porque o NFL, etc. também é cultura, né? Já estreou no Netflix, né, um filme chamado Time do Coração. Já começou ótimo. Um filme chamado Time do Coração, que simplesmente conta a história do técnico da NFL, Sean Payton, voltando para a sua cidade natal e encontrando o time do seu filho e vai treinar os garotos. Esse filme conta não apenas com o próprio Sean Payton, mas tem só altos calibres da comédia, estilo Kevin James e Jack Sandler, que eu não sei se é parente do Adam Sandler. Se for, mau sinal. E o rapaz do Crepúsculo tá lá também. O Taylor Lautner tá bem. Então, deve ser um filme, ó, uma bosta. E o outro filme que eu acho que deve ser maravilhoso também, esse eu acho que deve ser bom de verdade, vai estrear agora dia 3 de fevereiro, não sei se estreia aqui no Brasil, mas aí no Piratoso você já consegue arrumar, que é o 80 for Brady, né? O 80 pelo Brady, que conta a história lá das velhinhas que são fãs, velhinhas não posso falar, né? Das idosas que são fãs do Brady, e conta com o próprio Tom Brady participando e o Gronkowski participando do filme também. Então eu vou deixar essas 2 dicas culturais aí. Maravilhosas. Aí eu vou dar a dica para você ir pra piscina, relaxa, espera o Super Bowl chegar. Não vê Pro Bowl não, gente. Vê no máximo um desafiozinho de habilidade ali, que é o que conta na hora. Porque de resto, flag de adulto já é deprimente. Flag de jogador de futebol americano profissional deve ser um negócio muito horrível.
Mas a gente vai ver aqui para poder macetar depois, tá? Obviamente. Para avisar, né? Nós vamos fazer a crítica jornalística e esportiva. Né? Pois é, agora é a hora de dar aquela respirada, colocar as séries em dia. Last of Us tá muito legal, hein? Mesmo quem não jogou, pode assistir lá da HBO Max. Gosta de um zumbizinho diferente, zumbi que corre, com Pedro Pascal como principal ali. Zumbi correu, tá errado. Muito boa a série, tá recomendado. Vou fazer um disclaimer aqui, porque a própria Tereza Bernardes comentou mais cedo aqui no chat. O nosso Flávio Venâncio já tinha convocado a gente também. O Pablo Bira também convocou, cada um na sua cidade, perguntando, por que a gente não faz um encontro do NFL, etc, pra assistir o Super Bowl? Porque a gente é preguiçoso, gente. Além das dificuldades logísticas, né? A Tereza, no caso, BH, o Flávio Venâncio lá em São Paulo, Pablo Bira em Juiz de Fora. A gente tem preguiça. A gente gosta mesmo de assistir o jogo ali quietinho em casa e comentando no nosso grupo de apoiadores NFL, etc, diretoria no celular. E aí a gente consegue se fazer presente em vários lugares ao mesmo tempo. A gente tem preguiça de participar de muitos eventos, entendeu? Vamos ficar cada um na sua mesa. Quem sabe ano que vem, com mais tempo, a gente não programe um encontro. E falando nisso, o Flávio Venâncio pediu para avisar que, como ele organiza o formidável, maravilhoso evento NFL Picanha para assistir o Super Bowl, quem for de São Paulo, estiver ouvindo, tiver interesse de participar num evento com uma galera Super 10, eu tenho certeza, o próprio Nelton Lopes está aqui, veio através do Flávio Venâncio, muita gente que tá ouvindo o NFL, etc, veio por indicação do Flávio. A galera 10 deve ser muito maneiro de acompanhar no meio dessa moçadinha lá em São Paulo. Se você tiver afim, manda um inbox pra gente no NFL, etc, a gente te manda o contato do Flávio, você combina com ele o NFL Picanha para assistir o Super Bowl, beleza? Dado o recado, boa semana, boa atualização de séries, livros e filmes pra vocês. Pode assistir o Pro Bowl também, tá liberado. Não é a mesma coisa, mas não é mais o Pro Bowl, né? Agora é o Pro Bowl Games, porque Flag Football não é o jogo do Pro Bowl. É o Flag. Semana que vem a gente volta com as nossas previsões, com as fofocas de sempre. Estaremos aqui, beleza? Um abraço e valeu! Valeu!